Muito antes do horário marcado para a audiência pública, o plenário já estava lotado. A discussão sobre o Plano Municipal de Educação gerou polêmica por uma expressão, o termo ideologia de gênero. A expressão ideologia de gênero não aparece no Plano Nacional de Educação, aprovado em julho e que tem validade por 10 anos. Ele embasa os planos estaduais e municipais. O Ministério da Educação sugere o termo nos planos locais, mas ele foi retirado em Teresina. Na prática, significa não discutir em sala de aula se os meninos são meninos e as meninas, meninas. Os defensores dos direitos da população LGBT acham que o assunto deve, sim, ser tratado na escola, que a identidade sexual não está definida na infância e que meninas brincarem de casinha e meninos brincarem de profissão induz às diferenças sociais na vida adulta. Eles sugerem uma educação mais igualitária e de respeito à individualidade para a formação da sociedade do futuro. É CCA, a discussão sobre a violência contra a mulher, a violência contra LGBTs, CCA, a discussão sobre o racismo. Segmentos conservadores protestaram, exibiram vídeos, mostraram cartazes e fizeram muito barulho. Eles temem que essa forma de educar confunda as crianças que encontram nas famílias outro posicionamento. A família dá uma educação, uma orientação e na escola seria dada outra, ou seja, confundir completamente a criança. E nós temos que preservar a família é a célula-mãe da sociedade. A organização das comunidades religiosas fez diferença no plenário. Representantes das igrejas evangélicas também se manifestaram. E a Bíblia é bem clara, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então qualquer projeto que venha ferir a família, nós como evangélicos e nos juntamos com as outras religiões nesse sentido, somos contrários. Aí foi a vez dos militantes da igualdade de gênero mostrarem opinião. Eles soltaram o grito na defesa de outro modelo de família. 90% da população trans ainda está, fora da escola, justamente por essa questão de não ter o respeito à sua identidade de gênero no espaço escolar. Então, lá elas não são tratadas no feminino, são tratadas como masculino, não respeitam o nome social, apesar de ser lei estadual, não respeitam o acesso a elas nos espaços femininos. Então, isso é uma forma da gente estar garantindo a acessibilidade, digamos assim, o acesso das meninas trans no espaço escolar. Em meio ao calor do debate, chega o seu Antônio. Atraído pela curiosidade, o aposentado sabia apenas que era uma discussão sobre sexo e queria dar uma opinião. Eu quero ouvir essa conversa porque eu pertenço à minha vida, que foi 2 sexos, certo? Então, jamais eu vou aceitar. E se Deus permitir que eu fale, a minha voz aparece. Vamos com a Indira ao vivo, porque a polêmica continua grande na Câmara. Olá, Indira Gomes, boa tarde. O senhor Antônio conseguiu falar aí ou não, Indira? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. O senhor Antônio não conseguiu falar. A polêmica continua, a confusão continua, a movimentação só aumenta aqui na Câmara. E em meio a tudo isso, ainda foi votado pela segunda vez o projeto de concessão do título de cidadania ao deputado Marco Feliciano. E aí foi mais um motivo para mais polêmica ainda, porque a comunidade evangélica é a favor, a comunidade católica é contra, a comunidade LGBT o classifica como homofóbico, discriminatório, preconceituoso, e o projeto de concessão do título de cidadania ao Marco Feliciano foi vetado de vez. Agora acabou, não recebe mais esse título. Mas a confusão com relação à inclusão do termo Indira, da discussão de gênero Indira, no Plano Municipal de Educação está rolando ainda. Indira, Oi? Só para, antes da gente entrar de volta no assunto aí do gênero, quer dizer que o pastor Marcos Feliciano, ele conseguiu, que a briga aí é de católicos e homoafetivos, certo? E aí mais ou menos, Amadeu, porque não é só católicos, tem toda a comunidade religiosa também, os evangélicos também estão presentes, as pessoas católicos que defendem e evangélicos, o conservadorismo. Sim, só um pouquinho, Indira Elétrica, preste atenção. O que eu estava dizendo é o seguinte, que na polêmica aí do gênero, os católicos estavam de um lado e os homoafetivos do outro. Mas quando entrou o assunto Marco Feliciano, eles se juntaram contra o Feliciano, é isso, né? É, porque aí os católicos são contra
ao título de cidadania e a bancada evangélica é a favor, já que o pastor Marco Feliciano tem prestado serviços em obras assistenciais e é pastor também. Então, os evangélicos, nesse caso, eram a favor. E o gênero, como é que está aí, Indira? Bom, a questão do gênero, nós vamos dar só uma ideia da polêmica aqui. Vai ser votado pela segunda vez amanhã, tá? Foi aprovado o projeto como estava e as emendas vão ser votadas amanhã. A vereadora Rosário Bezerra, vamos saber qual é a opinião dela. Ela é a favor dessa discussão nas escolas. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, eu sou completamente favorável à discussão de gênero, sou católica, apostólica romana, batizada, minha mãe é ministra da Eucaristia, mas eu não vejo problema nenhum em se discutir gênero. Considero um avanço da sociedade no sentido de incluir temas de inclusão nas escolas, né? Os professores do dia a dia, as professoras, é que estão lidando com os alunos que muitas vezes demandam esse tipo de discussão. Então, eu sou completamente favorável à discussão de gênero e não acredito que seja destrutivo para as famílias, porque família para mim não é só pai e mãe, mas é pai, é mãe, é tia, todas as pessoas que formam um núcleo, que têm a afetividade, que têm o objetivo de construir e educar, para mim, são uma família. Bom, essa é a opinião da vereadora Rosário Bezerra. Opinião essa que não é a mesma da vereadora Cida Santiago. Boa tarde, vereadora. O que a senhora pensa a respeito desse assunto? Boa tarde. Assim como a vereadora Rosário, eu sou católica, de fato e de efeito. E a nossa discussão é justamente por algumas terminologias que aparecem no nosso plano que dá abertura, dá margem às várias outras denominações futuras. Então, o que nós queremos, nós sabemos que o plano é benéfico, nós necessitamos desse plano, apresentamos emendas, amanhã serão votadas as emendas a esse plano e também o próprio plano numa segunda votação. Então, nós queremos justamente ter o direito também de dizer o que nós queremos. E o que nós queremos é que essa terminologia seja retirada do plano. Então, na opinião da senhora, não se trata a questão sobre menino, menina, questões de gênero não devem ser tratadas na escola. Exatamente, porque essa questão de gênero ela vai dar abertura a outras denominações que mais tarde poderão ser agressivas à família. Muito obrigada, então, a vereadora Cida Santiago. E a gente vai conversar também com a representante do Ministério Público, a promotora Miriam Lago, que recebeu aplausos quando se manifestou aqui no plenário. Boa tarde, promotora. Indira. Qual foi a questão que a senhora levantou? Pois não, Amadeu? Indira, eu queria, se fosse possível também, que a gente mostrasse, porque eu estou ouvindo, as discussões continuam. Enquanto eu converso com a promotora Miriam Lago, o Edenilton Filho, nosso cinegrafista, vai entrar aqui e mostrar como é que está a movimentação no plenário, tá? Vou continuar a conversa com a doutora Miriam aqui. Doutora Miriam, a senhora disse que o Brasil, nós vivemos num Estado laico e que questões religiosas estavam sendo levantadas também nessa discussão. Sim, a nossa presença aqui se deve a essa defesa do Estado laico. As questões religiosas, elas devem ser professadas no âmbito dos lares das pessoas e não no âmbito das políticas públicas, que é o que hoje se constrói aqui na Câmara. Então nós defendemos e respeitamos, o Estado laico respeita o direito de crença e de não crença, mas essas questões não podem se imiscuir na elaboração de políticas públicas. Qual é a opinião da senhora com relação a incluir esse termo no plano municipal de educação, que é tratar a discussão da questão de identidade de gênero dentro das escolas? Eu acho que todo plano que se destina à política pública, ele deve ser o mais amplo possível. Então, a Câmara Municipal deveria se deter em ampliar as discussões e não retirar, excluir alguns temas desse debate. Porque quando você amplia a discussão, você joga luz sobre o tema, você oferece informações para a sociedade. Onde há informação, não há preconceito, não há cultura de ódio. Onde há informação, há cidadania e há cultura de paz. Muito obrigada, então, a promotora Miriam Lago, e a gente continua aqui com as imagens dessa discussão. Estava aqui com a gente também, Amadeu, o Vitor Kozlovski, que é o presidente do Conselho Municipal da população GLBT. Mas, nesse momento, eu acho que o Vitor voltou para o plenário, as discussões continuam. E os vereadores estão expondo o seu posicionamento, lembrando que isso vai ser votado em segunda votação amanhã. Amadeu, a discussão continua, estão se revezando lá o palatório, opiniões diferentes. Já falou o padre, já falou o pastor, já falou o professor, já falou pai de aluno, já falou
inclusive representante do Sindicerme, que é o Sindicato dos Servidores Municipais. A discussão continua e nós chamamos aqui agora o presidente do Conselho Municipal LGBT, que é o grupo que reúne lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, que é o Vitor Kozlovski, e veio então manifestar a opinião dele. Vitor, na tua opinião, o que deve constar e como deve ser o procedimento, o tratamento dispensado às crianças nas escolas? Bom, primeiramente, bom dia, Indira, Amadeus, a Eli e todos que assistem a Cidade Verde. Bom, enquanto representante da Articulação Brasileira de Gays no Conselho Municipal LGBT, o que nós entendemos? Que a escola, respeitando o Plano Municipal de Educação, que é discutido por todos e por todas nas conferências, os pais também discutiram, exija a igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade de orientação sexual, ou seja, respeitar as diferenças, mas manter a igualdade. Então, a educação para crianças, adolescentes e também a educação superior deve sim respeitar a igualdade, ou seja, promover a igualdade. É isso que nós queremos. Ocorre que essa discussão de ideologia de gênero, que não existe, existe gênero. Ideologia de gênero é algo que foi inventado por fundamentalistas religiosos, que querem realmente derrubar qualquer menção a gênero no Plano Municipal de Educação. Ocorre que, por exemplo, a violência contra a mulher não é discutida amplamente nas escolas. Se eu retiro gênero, que se refere a homens e mulheres, masculino e feminino, eu não vou discutir justamente essa desigualdade entre homens e mulheres. Então é necessário sim manter a discussão de gênero, promoção da igualdade racial, promoção de igualdade de orientação sexual nas escolas. Bom, Vitor, então você fica aqui, eu vou ouvir o que tem a dizer a Edina Oliveira, que é do Ministério Fé e Política da Arquidiocese de Teresina e representa aqui a Renovação Carismática. Boa tarde, Edina. Qual é a opinião da Igreja Católica, a tua opinião com relação a esse assunto? Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Primeiro eu quero dizer que esta audiência é muito importante no processo democrático. Como coordenadora do Ministério Fé e Política da Arquidiocese de Teresina, a nossa preocupação não é só com o termo gênero, mas é com todo o plano de educação. A Arquidiocese, na ASA, ela é a que mais tem trabalhos relacionados à criança, ao adolescente. Qual a preocupação? O nosso presidente da CNBB encaminhou uma carta para todos os bispos, para que nós possamos acompanhar esse plano de educação municipal, estadual, e que observássemos também a questão da ideologia de gênero. Eu gostaria de explicar o que é a ideologia de gênero. A ideologia é um conjunto de ideias, certo? Gênero já vem desde a década de 90. Na conferência na ONU, em Pequim, o movimento feminista usou esta nomenclatura, esse termo de gênero, exatamente para poder buscar essa igualdade. Só que, com o passar do tempo, esse termo ele foi trabalhado e hoje ele significa, dentro do que nós estamos discutindo e apresentando agora, a ideologia de gênero dentro das escolas, sobretudo aqui no plano, na meta 1, estratégia 1.9, nós sabemos que será ensinado para as crianças que ela não nasce nem menina e nem menino, que ela vai construir a sua identidade ao longo do tempo. Nós entendemos, enquanto igreja, cidadão, pai, mãe, que se essa criança receber essa educação, como diz aqui na meta 1, a partir dos 4 a 5 anos, ela não está preparada para uma discussão dessa. Ela vai estar em casa, vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe, como ela vai se encontrar? É certo de que quando ela atingir a sua maturidade, ela pode fazer as escolhas da vida dela. Mas nesse princípio, nesse momento, nós pensamos que há muitas necessidades na escola, melhorar a estrutura, material didático, melhores salários para os professores. Mas eu pergunto à nossa sociedade, e esse é o objetivo da nossa discussão, será ser necessário nesse momento ensinar para as nossas crianças isso, com tantas necessidades? Gostaria também, na oportunidade, de dizer que nós não estamos aqui contra nenhum grupo, movimento, ONG, não é o nosso papel. Mas eu também devo dizer a todos que nos escutam agora, como nós vamos aprovar um plano de educação para as nossas crianças,
sem que seja discutido com os maiores interessados, como diz o próprio Estatuto da Criança. Essa educação é responsabilidade do pai e da mãe também. Ok, Edina, a gente agradece então a sua manifestação. E um pouco antes eu conversava aqui com o Vitor e pedi a ele uma opinião. O que seria tratar as crianças todas como iguais? E o Vitor usou um exemplo do banheiro. Ele acha que poderia ser implantado um banheiro único nas escolas para meninos e meninas e que todos se respeitassem mutuamente. A gente agradece então a participação do Vitor e a participação da Edina e volta com você aí no estúdio. Amadeu.